seu nome me desgás. Meia palavra mais, meia palavra mais, meia palavra mais, meia, meia, só meia palavra mais. Ai, 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 ai. Boa noite, boa noite. Boa noite, Queer Lab. Estamos no ar. Estamos no ar. Obrigada, Gabs, pela sua abertura. Aproveito para dar as graças e agradecer a Gabs Ambrosia pela produção do Risco também, além do Queer Lab, maravilhosa. Não te largo nunca mais. Agradecer também a Natasha Bueno, também produtora do Risco, e não te largo nunca mais. Agradecer a equipe técnica aqui do Ricardo, que está cuidando do streaming com o profissionalismo maravilhoso de sempre, parceiro. E a equipe de tradução, Maia e Rodrigo. E esqueci seu nome. Joaquim. E o Joaquim aqui na mesa de som. A gente está hoje num dia muito especial do Queer Lab, que é o dia que a gente vai falar sobre curadoria com essas pessoas incríveis que realizam festivais de arte queer em vários países do mundo. Então, a ideia hoje é trazer para vocês uma experiência a partir do lugar de quem realiza um festival. Então, como a gente pensa a nossa curadoria, que tipo de trabalho tem feito brilhar os nossos olhos, que tipo de trabalho a gente quer se arriscar a programar no futuro, um pouco como cada festival faz a sua programação. E acho que os festivais, eles têm cada um a sua personalidade, o seu caráter, o seu território, a cultura na qual estão inseridos, a sociedade na qual estão inseridos. E isso faz com que a gente tenha modos peculiares de pensar a curadoria de arte queer, mas o que não nos impede de trabalhar juntos em diversos projetos e informar de alguma maneira um certo circuito que já começa a se estabelecer. Então, artistas que vão para o FAC, vêm para o Risco, e vão para a Outburst e assim por diante. Então, com vocês que estão aqui e com vocês que estão no Zoom, online, a gente quer contar para vocês como a gente pensa os festivais, para que depois vocês possam nos perguntar ou nos contar quais são as necessidades, os desafios, as dúvidas que vocês têm na hora de pensar em levar seu trabalho para fora do Brasil. Tá bom? Vai funcionar da seguinte maneira: Lisa e Violeta falam em espanhol, eu vou fazer tradução consecutiva, então eu vou escutar o espanhol e passar para o português, e no canal de interpretação do Zoom, ou no canal do fone de ouvido, você pode selecionar, você pode escutar a tradução, seja para o inglês, seja para o português. Quando a Ruth falar em inglês, você escuta no canal de interpretação de português, o canal da sua escolha. Bom, eu vou começar falando muito brevemente do Risco, já que eu estou com o microfone na mão e a gente está atrasada. O Risco nasceu em 2018. Eu gosto de dizer que é um pouco filhote do Outburst, porque quando eu comecei a frequentar o festival que a Ruth dirige em Belfast, que é no Reino Unido, mas para vocês saberem, ela pode falar melhor disso, mas é um território muito específico e singular dentro do Reino Unido. Mas quando eu comecei a frequentar esse festival, eu já era curadora de museu, trabalhava no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, fazia curadoria de projetos especiais e fazia também curadoria como convidada da Virada Cultural, que é um evento que, para quem não é daqui de São Paulo, é um evento que são 24 horas de cultura oferecido pelo governo da cidade. E eu sempre colaborei na parte de diversidade, né? Diversity. Então, quando comecei a frequentar o Outburst, falei, eu também quero brincar disso, eu também quero fazer isso. E me ocorreu que eu queria que fosse de arte queer, mas eu não queria me sentir
reduzida em nenhum aspecto, nem mesmo dentro da arte queer. Então falei, meu tema vai ser o risco. E que mais arriscado do que fazer arte queer? Então sempre vai ter arte queer no risco, mas pode ter algumas outras manifestações, algumas outras expressões que talvez a gente... Você abaixou o microfone? Parei de me ouvir. Algumas outras manifestações ou expressões que talvez a gente não identifica especificamente como arte queer, mas que tem o risco no seu DNA. E no risco eu quero dizer pesquisa de linguagem, eu quero dizer trabalhar na borda também, linguagens menos definíveis. Quando eu digo risco, eu também me refiro a corpos que têm uma subjetividade em risco devido aos desafios sociais que a gente vive enquanto pessoas dissidentes. E as pessoas dissidentes vão além da arte queer, ou do ser queer, ou do ser LGBTQIA+, né? A dissidência, ela envolve outras questões do corpo e da subjetividade, né? Como a deficiência, o corpo gordo, a questão racial. Então é como se fosse um festival das interseccionalidades, né? E que usa o risco como um tema ambíguo, né? Porque o risco subjetivo, né? Ter um corpo, ter uma experiência social arriscada não é agradável para ninguém. Ao mesmo tempo, se arriscar artisticamente é um exercício de liberdade. Então, o risco traz no seu próprio nome sua própria contradição. E aí é sobre isso também. A gente está buscando fortalecer esse festival, que é totalmente independente. Ele nasceu assim mais ambicioso, digamos assim, e num momento político um pouco mais auspicioso para as artes no Brasil, embora sempre seja difícil, mas ainda era um pouco melhor. No seu primeiro ano, então, essa turma estava aqui e teve artistas de vários países, em vários espaços, né, com apoio do governo da cidade, enfim. No segundo ano já o Brasil era Bolsonaro, aliás, fora Bolsonaro, tá? Na era Bolsonaro já começa um ambiente de censura, de precarização maior ainda e de descontinuidade de vários mecanismos de financiamento. Então a gente fez uma edição que era tudo numa casa só, que era Casa Risco, com alguns eventos, noites diferentes. Fizemos a noite não binária, uma noite foda, que era uma noite sobre erotismo. Fizemos a oficina de drag kings, aliás, co-curada, porque foi uma recomendação do FAC, Los Reyes del Amor. E foi uma edição muito mais compacta e muito mais precária também, para ser sincera. Nessa terceira edição, é super compacta, não é tão precária, vocês podem ver que temos, né, câmeras, e uma produção que tratou de cuidar de tudo da melhor maneira, mais uma edição pequena, e sempre renovando. Esse ano o foco é o prazer. É uma espécie de resposta à privação de afeto e de toque que a pandemia nos deu. Então, a gente está respondendo com obras que se dedicam ao prazer, ou à intimidade, ou a um corpo um pouco mais acolhido, menos sozinho e menos doente, né? Porque a gente ficou muito doente ultimamente. Então, isso é o que eu tenho a dizer sobre o risco. Então, eu busco no risco, primeiro, não pensar sozinha. Acho que uma maneira de queerificar as coisas é sempre pensar em desmontar os sistemas de tomada de decisão, uma vez que eles se cristalizam. Acho que uma atitude muito queer é desafiar isso e dizer, não vamos decidir tudo aqui, sempre nós. Então, é pedir recomendações, é pedir coisas, é arriscar, é programar algo que você não sabe como vai ser, se vai ser bom, no sentido de, né, vai ter um bom público, as pessoas vão gostar, a crítica vai falar bem, vai sair no jornal. É não se comprometer com essas questões e não se comprometer também com relações
convencionais de palco e plateia, artista e público, né? Deixar isso também ser desconstruído, repensado, enfim. Esse ano tem esse tema, e aí ficou muito um foco na produção queer da América Latina e do Caribe, né? Então tem várias pessoas da Argentina, e amanhã a gente vai trabalhar com as imagens da Emmanuel Edwards, da Jamaica. Então é um pouco enaltecer a cultura queer e a produção artística queer no Brasil, na América Latina e no Caribe. E aí o ano que vem a gente vê o que a gente consegue fazer. Não é nada fácil fazer um festival, é muito trabalho, precisa de muita dedicação, é muito quase que arrastar um trem, no sentido de conseguir financiar, conseguir não se auto-explorar, né, no sentido de não adoecer na tentativa de fazer alguma coisa. Construir também, acho que ter um festival ou ser um festival significa construir uma ética das relações, uma ética do trabalho, uma ética do cuidado, e uma ética também do cuidado, né? Curar é cuidar, né? Curar é cuidar de algo. Então, é resgatar a curadoria como um lugar de cuidado. Então, de pegar o filme e exibir ele da melhor maneira, com maior respeito, com maior carinho, com o melhor que a gente puder fazer, por precário que seja, é o melhor que a gente faz. Então, cuidar da arte como uma joia, e uma joia que a gente entrega para o público, para quem sabe, né, ajudá-lo a refletir, a entender suas limitações, a expandir seus entendimentos e, quem sabe, conseguir construir coletivamente algo de melhor nesse mundo tão árido, né? Então é isso sobre o risco. E agora eu quero convidar aqui amigas e amigues para falar. Alguém quer falar primeiro? FAC, Outburst. Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar acá. Quiero decir que no tengo la oratoria que tiene Natalia. Te admiro mucho, admiro cómo te expresas, admiro tu festival, Outburst también. Me gusta también que esto que decías del carácter de los festivales. Lisa acabou de dizer que está muito feliz de estar aqui e que diz Lisa que não tem a minha oratória e a minha expressividade, o que eu não acredito. Acho que cada pessoa tem a sua própria. E que aí agora já ia começar a comentar sobre o risco e o que eu acabei de falar. Quando hablabas del carácter de los festivales. Quando eu falei que cada festival tinha seu próprio caráter. Creo que algo que en lo que coinciden los tres festivales es esto de trabajar desde la amorosidad. Então, o que esses três festivais têm em comum é essa coisa de trabalhar a partir da amorosidade. Creo que también tiene que ver con, en el caso del FAC, del Festival de Arte Queer, que es un festival que hacemos desde Brandon, que es una organización que nació hace 22 años. Então, falando especificamente do FAC, que é o Festival de Arte Queer em Buenos Aires, que é realizado pela Brandon, que é uma associação que existe há 22 anos. E que me perdí. Ibas a decir de la amorosidad. Empezamos el proyecto caminando por Buenos Aires, 4 amigues, sin encontrar un espacio al que ir. ¿En qué año eso? En el 2000. Então, no ano 2000, começou o projeto da Casa Brandon, quando 4 amigos... Brandon. Antes de Casa Brandon. Antes de Casa Brandon. Tem várias etapas. 4 amigos andando na rua e sem ter onde ir, né? Sem ter um espaço, né? Sin tener un espacio que sea el que nosotros querríamos ir. ¿A qué lugar te gustaría ir?
no existe. Aquela coisa, para onde a gente vai? Aquele lugar que a gente quer ir, não existia esse lugar. Entonces pensemos, bueno, hagámoslo. Então vamos fazer esse lugar. Y empezamos haciendo eventos nómades, porque no teníamos un lugar propio. Então começaram a criar eventos nômades porque não tinham um espaço próprio. Y creo que también algo de eso tiene que ver con la amorosidad, ¿no? Esto de los amigos creando un espacio pensando, si nosotros necesitamos, otros seguro necesitan. Me perdí porque... Me estaba diciendo Los- que me saque. ¿Voy de nuevo? Repita, por favor. La amorosidad, 4 amigues caminando y pensando, hagamos nuestro lugar y si nosotros necesitamos, otros necesitan. Então essa foi a conclusão. Se a gente está precisando de um lugar, tem outras pessoas que também precisam. Y creo que eso de lo nómade es algo que en cierto sentido se repite en la estructura o no estructura de FAC hoy. Então esse lado nômade, de alguma maneira, se reflete na estrutura ou na não estrutura que o FAC tem hoje. FAC empezamos 5 días, 4, y fuimos agregando, y hay una sede fija que es Casa Brandon, pero el resto como que va cambiando. Então começou com 4, 5 dias, aí foram acrescentando, né, mais dias, cada ano mais programação, mais dias. E a sede do festival, a principal, é Brandon, Casa Brandon, agora sim, mas também outros lugares. Sí, y creo que, sí, sedes paralelas. Creo que eso de no tener una estructura tan fija es por ahí un desafío en términos de producción, pero a la vez nos da esa libertad de poder imaginar cada edición el festival que queremos hacer. Então essa coisa de não ter um lugar fixo é um desafio de produção, né? Como a gente sabe, mas ao mesmo tempo faz com que tenha cada vez novas possibilidades, diferentes maneiras de fazer. Sí, también nos pasó que crecimos muy rápido, fue muy bien recibido el festival. E o que aconteceu também é que o festival cresceu muito rápido, ele foi muito bem recebido. Entonces también tuvimos que buscar sedes y espacios que pudieran recibir más personas. Então foi preciso achar mais espaços para receber mais pessoas. Y nos parecía siempre importante mantener la sede principal, Casa Brandon, porque es el espíritu del festival, pero luego tener sedes paralelas y ni hablar más de la pandemia, que integramos muchas sedes al aire libre. Então é isso, o Casa Brandon era importante que fosse mantido como o espaço principal, mas teve essas sedes paralelas. E que na pandemia, então, mais ainda foi necessário para ter espaços ao ar livre. Y cómo pensar la curaduría, creo que hacemos un equipo bastante bueno en el sentido de que somos muy diferentes. Então, falando em curadoria, a gente, né, faz um bom time porque somos muito diferentes. ¿Cómo? Sí, creo que sí coincidimos en que creemos que el festival funciona como un canal para que otros vengan a decir lo que quieran decir, ¿no? Então o festival ele funciona como um canal para que outras pessoas, outros possam vir e dizer o que precisam dizer, o que querem dizer. Así es que es un festival súper heterogéneo en edades, en técnicas, en estilos, en orígenes, en objetivos de los artistas também. Então é um festival muito heterogêneo em termos de idade, origem, técnicas, estilos, etc. Y es un festival muy abierto también a las cosas nuevas. Eso que vos hablabas del riesgo. Muito aberto a coisas novas, aquilo que a gente falava do risco, né? Que haya cosas que puedan fallar. Poder falhar, coisas que podem, né,
falhar, não dar certo. Y nos gusta también mucho mezclar artistas que ya tengan por ahí una trayectoria más sólida, con artistas nuevos, también como para colaborar a la visibilidad de los artistas emergentes, por decir de alguna maneira. E então tem essa coisa também de misturar artistas mais sólidos, com uma carreira mais sólida, não artistas mais sólidos, a carreira mais sólida, né, mais estabelecidos, com pessoas mais jovens, emergentes, né, e dar visibilidade para quem está começando, né? Sí, también tratamos de que sea muy diversa e inclusiva en todos los aspectos, incluso con el tema de la edad. En este año, en la última edición, había artistas de 20 años, súper increíbles. Yo creo que en el fondo también somos como fans y estamos descubriendo y alucinamos con las cosas. Então, por exemplo, esse ano foi isso, essa coisa da idade, né? A ideia de ter um festival bem diverso e inclusivo nessa questão da idade. Então, por exemplo, artistas de 20 anos, do qual somos muito fãs. Y queremos compartir cuando uno descubre algo artística y políticamente. A veces se juntan las dos cosas, a veces es más una, a veces es más la otra, que eso también nos parece importante. Então, quando a gente descobre alguma coisa interessante artística e politicamente, e melhor ainda quando são as duas coisas juntas, nos dan ganas automáticamente de compartirlo y que mucha gente pueda conocerles. A gente automaticamente fica com vontade de compartilhar isso e que mais gente possa assistir. Y también eso, tener en el mismo festival artistas de 20 años y artistas de 60, y esa mezcla de generaciones que también se da en el público é super potente. Então, ter pessoas, né, artistas de 20 anos, artistas de 60 e essa mesma diversidade no público é muito legal. Algo mais? Algo mais? Ruth? Agora eu vou passar a palavra para minha irmã, Ruth. E aí vocês usam o sistema de interpretação, muda para inglês. Desculpa, para português. Na verdade, não muda, fica no canal em português. So I can just keep talking freely and I need to stop. Good, because you know I talk fast. Oh, I better take these off because I'm hearing myself, which is kind of interesting. So I'll tell you just a little bit about the background of Outburst first and the context, because it is in some ways quite complex and in some ways very simple. I don't know how much I won't assume how much you know about Northern Ireland or the north of Ireland, because even what you call the place can denote what political affiliation you are. So Northern Ireland is one of the 4 countries that makes up the United Kingdom, but along with Scotland, Wales and England. But for a lot of people, that's a huge problem, because about half of the population want to be part of Ireland, which is what originally it was part of before it was colonized by the English. So there was a war there for a very long time, a civil war, that only ended in the mid-90s, where a lot of people were killed and people were fighting because some people wanted to remain part of the United Kingdom, and some and anyway, that's a very simplistic version of it. We won't go too much deeper into the politics, but just to say, because of that, there's it was very different than the rest of the UK and very different than the rest of Ireland, because it was almost like an island left on its own, because it was neither one or the other, but it was also both. So it's a very queer place to start with. And it's also a place that, far more than the rest of the UK or even the south of Ireland, was very Christian fundamentalist. So Northern Ireland, when Outburst started in 2006, and I think might still be, is considered to be the most homophobic place in Western Europe. So if you want to talk about a context of why we might need a festival like Outburst, when Outburst started, we have the bars and clubs, and there was a very strong, thriving gay scene,
But most of what we heard about LGBT people in Northern Ireland or the north of Ireland was in reaction to the negative, always in reaction to the negative. And it was almost like we never got a chance outside of the clubs and bars to form our own, who are we? Can we talk to each other? Rather than always responding to the negative. So a group of activists in the community and artists got together to say, let's create a space. There was maybe about 10 people collectively, all voluntarily. And two of the women involved managed to get a small amount of funding through another organisation to get money from our Arts Council. And we had a festival on our hands all of a sudden. And it wasn't meant to be anything huge. It was just meant to be a space. But when we did the first festival, people went crazy for it. It was almost like we had created this space that people had longed for a long time. It had very little money. It was maybe a couple of plays, theatre productions, some drag workshops, a small exhibition, some films during the week. We partnered with some other festivals who gave us a bit more support. But very soon we realised, oh my God, we really need this. It's a space for us, about us, by us, not other people. I mean, you would see the odd play coming through town, but it was always like, oh, tortured gays, or like the oppression of gays. It was never about ourselves, and it never had the humour of the community, and it never had the warmth of the community, and it was almost like always an outside gaze. So suddenly we had this space that was about us, for us, and not only did artists in Northern Ireland love it, but artists in the UK and the United States, everywhere, felt while what they did in their own country was good and exciting, when they came to Northern Ireland, it really mattered. If they did something, the audiences were getting something that London audiences had for years. New York, they had it for years. For us, it was almost like Berlin after the wall came down. It was almost like a new possibility was, something new was possible. And then the war stopped as well. The war had only been stopped a few years, so it felt like a country where a lot was possible. And artists always respond to that kind of space, I think. So that was the context in which it started, and it's very important to understand that because it grew so quickly. And at the time when we started, if we want to talk about curating, it was very much about just having any space for queer art. So we had everything, there was a lot of work that was just about identity, or there was a lot of work that was, thank you. There was a lot of work that was, it was like anything queer, anything gay was welcome. And we didn't really differentiate between LGBT and queer, as in a queer thinking and queer ethos, even though my background is very much queer, and queer DIY culture, queer punk culture. So as someone who was curating for it, that's very much what I was bringing. But it was open to anything. But as we started to make more work, other theatres and other theatre companies in Northern Ireland started to see what we were doing, and we started to help change the culture in a place. And this is the short version of what happened, because it's quite complex, but because of the work we were doing and it was being so successful, I think other people took chances. Other theatres now took chances curating queer art or queer performance in a way that maybe they hadn't before. And that then freed us up to not have to do all the work for everybody. It made us freer to be more thoughtful about our curatorial and what we actually wanted to do. And I think that what I, as the artistic director, because we changed then from a collective into, we had to structure the organization a bit more, because that's how you have to get funding. But we still were very much a very open organization and very tied to the community. But my curatorial outlook became more like bigger picture, standing back. What are we not talking about? What are the mainstream theatres not talking about? What is mainstream gay culture and the gay magazines not maybe addressing? And that became very exciting, because you would find the artists who were doing that, and they were often not the most popular artists, but sometimes they were doing the most interesting work. But because we don't have a very
I wouldn't say we have a very sophisticated art scene in Northern Ireland. We had to grow our audiences with us. So if we showed something that was very avant-garde or very crazy and new for our audiences, we also had to put on like films. We always joke every year, like, what's the gay boy sex film this year? Like, men with their tops off, because like all the men want to go to the film where like the men get it on together. We would do that, but then those people would take a chance coming to something that was maybe not what they would normally come to see. And that was very exciting. That was very exciting to me, because people would come up to me after an event, like an older gay man would come up to me after an event and go, I have no idea what that was about, but it was really interesting and I'll be thinking about it for the rest of the week. And I thought, that's the work I want to do. Because it's not just about challenging heteronormative culture out there. It's about looking at ourselves as a kind of intersectional community where we have problems with racism in our community, we have problems with misogyny in our community, we have poverty in our community, and different queer people have different queer experiences. So how can we start looking at those? And I think art is a great way of doing that. I mean, yes, we have shows in there that are just, let's go out and party or let's have fun. But my favorites are like with Lolo and Lauti, those who bring both together, who have the heart and the mind and the soul and everything, and it's dancing and it's also protest and it's also recognition. So I now, as a curator, and I'm sure we'll go into this a bit more, but as a curator, I'm always interested in looking beyond what the mainstream is doing, not for the sake of like being edgy or cool, but because the more work we do like this, that will be co-opted by the mainstream. And you know, the work we were doing 20 years ago, 10 years ago, is now being done in, like, we made a production with a wonderful composer called Conor Mitchell. He's a very respected classical music composer. He's a gay man. And we made an opera, a brand new opera, which brought together all of the bad, horrible things that all of our negative politicians had ever said, and used that as that was the lyrics of the opera. And it is now, like when that was done, it was quite shocking. And it was the first time we had been so confrontational to our government. It's now, that was 2-3 years ago. This week it's on in our National Theatre in the Republic of Ireland, which is the most prestigious place. So we're doing that kind of work, but we're also the artist who's working in their bedroom for the first time, who's like 19 years old, who's trying to work things out for themselves. That's as important to me as what's on in the National Theatre. So as the National Theatre is doing that, I can then go, what else can we do? How much more can we push? It's like reverse colonialism. It's like reverse artistic colonialism. It's like, what's our queer colonialism? How can we push out into the world? And it's very mischievous. I would describe my curatorial as very, what can we get away with? And I love finding artists who want to go along on that path with us. And sometimes it's serious, and sometimes it's very funny and moving, and sometimes it's daring, and sometimes it's just, we need to see ourselves. We still need to see ourselves. We're not beyond that yet. But, so that's the context, and that's, I think, where we're at right now. And there's a whole history. I mean, if you're interested, you can go on our website. And obviously in the Outburst Americas project, you'll find out a little bit more about each of our festivals anyway. But it's a very interesting time. I'm very excited at the moment. I'm very frightened at the moment. Often both go hand in hand. Fear, excitement, all the emotions together. It's a really fucked up time in the world. It's quite frightening, but I feel that resistance in the community coming back again. I love you too. I feel that resistance coming back again, and I'm very excited to be able to maybe support the artists who are feeling that too, whatever age they are, whether they're 70 or whether they're 16. So that's where I feel we're at right now. Great, thank you. Do you want to sit together? Am I in the middle of something? Ay, no pueden ni esperar que se termine el evento e já se estão coqueteando. Ai, por Deus. Esse pessoal não fica paquerando no meio do evento.
Eu adorei. I think you need. Eu adorei que você definiu a sua curadoria como, poderíamos traduzir como desobediente. Acho que a gente tem isso em comum. É desobediente, não? Curadoria desobediente, não? É isso, não obedecer, não? Essa rebeldia quase infantil, não infantilizada, né? Infantil no sentido de com frescor da infância, com frescor da desobediência como uma maneira de estar no mundo, né? Acho bem bonita essa maneira de colocar. Eu acho que a gente já podia começar a conversar, né? Com as pessoas, ou vocês querem falar alguma coisa? No, yo creo que también hay algo como de lo lúdico, ¿no? Como de jugar a hacer un festival también en el que podemos reconocernos, encontrarnos. Venía pensando que es FAC un poco, creo que es una celebración. Nosotros también hacemos FAC em dezembro. Estava pensando nessa coisa lúdica, justamente, né? De poder brincar, né? Ao fazer o festival, né? E estava pensando no FAC, que vamos fazer em dezembro. Y también eso, que cada año lo hacemos en diciembre. Entonces también es medio como una especie de fiesta de cierre del año, pero también es una pausa. Sim, então tem um lado celebrativo, né, que Lisa disse antes, e aí emendou com que ele acontece em dezembro, então como se fosse a festa de fim de ano, né, tem um quê de fechamento, mas também de pausa. Una pausa en la que también podemos pensar, reconocernos, volver a vernos en ese marco, olernos, tocarnos. Uma pausa e um espaço para a gente poder se reconhecer, se encontrar, se cheirar, se tocar, se pensar. Sí. No, y en base a lo que hablaban de la desobediencia, pienso un poco que lo queer tiene que ver con eso y también es a nosotros mismos como volver a deconstruirnos y volver a repensarnos cada vez. No es que nosotros enseñamos lo que... Entonces, y aparte más ahora que nunca, que está todo, cambia todo el tiempo y todo el tiempo estamos como aprendendo. Então a Violeta está acrescentando que essa desobediência tem... A questão queer, ela é feita dessa desobediência e que é um momento da gente se repensar e ficar acompanhando essas mudanças constantes que acontecem, né? Então é se desconstruir o tempo inteiro, né? Y nuestra responsabilidad también de ofrecerle a los artistas como una plataforma sólida en términos de cuestiones técnicas, por ejemplo, ¿no? Isso, essa responsabilidade de oferecer, né, para as pessoas que se apresentam, artistas, etc., uma plataforma sólida no sentido técnico, inclusive. Que suene bien, que estén cómodos, que estén bien atendidas, que esté bien iluminado. Bom som, boa luz, que estejam comendo bem, bem tratados, etc. Isso. Isso também temos em comum. Ainda não fui ao FAC, né? Ainda não fui convidada. Mentira, claro que eu fui convidada. Não temos plata para trazer artistas mas del exterior. Esse ano eu vou. Esse ano eu vou. Hemos traído. Depende de la embajada del artista que pague su pasaje, esa es la verdad. O problema é que eu não tenho embaixada, né? Porque eu sou migrante, então a embaixada da Argentina. Não, podia ser Brasil, mas com Bolsonaro não é possível. E o Bolsonaro ele quer me mandar para a Lua, né? Para Marte. Guantánamo, aqui o Cadeião de Pinheiros, alguma coisa assim. Just to follow on from what Lisa was saying about artists, and a lot of the time queer artists, when they are given commissions by other like non-queer specific spaces, often it can be the token, like they can often be the token queer artist in the same way as black artists, the token black artist. And it can be very well intentioned, but sometimes even their ideas are kind of curated like by the framework that they're in and what they might be able to do. And I think the importance, like some people say, do we still need queer festivals? And I go, yes. We need them more than ever because
I think being held in a queer space by queer curators who, first of all, you don't need to explain the basics to, and who have maybe examined their own heteronormativity and their own homophobia. Even when we're queer, we have that, of course. That there are spaces, there are queer spaces where you're nurtured is a completely different experience from what I've seen for artists. So I think it's really important that we still have those spaces. And I think there's a lot of conversation at the moment of like artist as curator as well. And it's about, like, I think if we're talking about queering festivals, and we haven't quite done it yet, we've done it in some ways in that a lot of artists end up being facilitators on our programs, and they work in different ways, and they curate in-house, maybe smaller programs. But I think it's also about blurring that line between audience and artist and curator, that we're changing what a festival might even look like, or where the power is. I mean, I know that I have power. I can say yes or no to an artist, or I can choose who to commission. And that's a reality. That's just, you know, I hold the money and it's public money, so I have to be accountable and all that. But at the same time, I do most of my work by just having coffee with people and going, what are you excited by at the moment? Coffee mostly, sometimes beer. When I'm being more professional, it's coffee, even though I get more wired on coffee than I do on beer, so it's probably, doesn't matter. But it's just sitting talking. I think it's a very queer and a very feminist way of doing work. Is just to hang out with artists, to not see, you know, you have one meeting with an artist and that it's just, you create spaces throughout the year where you just hang out and chat and see what happens, see what people are excited about, see what people are challenged by. So I think that's a really important thing to think about, as well as how we work with artists, not just the type of work that we make or that we curate. ¿Puedo Muito agregar bom. una cosita? Claro, por favor. Creo que estos espacios siguen siendo necesarios, pero Eu acredito que esses espaços continuam sendo necessários, porém, no solo hacemos lo que es necesario, también podemos hacerlo porque nos gusta. mas a gente não faz só o que é necessário, a gente pode fazer o que a gente gosta também. Nos gusta juntarnos. E eu gostei muito que a Ruth falou também da questão das relações, né, de como elas são construídas, porque é isso, não é uma reunião de negócios que a gente faz, nunca é uma reunião de negócios, é sempre um encontro humano, onde a gente vê se tem química, se tem amizade, se tem... É muito construído em relações de confiança. Acho que pessoas queers, pessoas dissidentes, elas aprendem muito cedo o perigo de não estar num lugar de confiança, num lugar confiável e seguro, né? Se é que existem lugares seguros. Acho que não existem, mas de qualquer maneira a gente aprende. Então, aqui, esse coletivo aqui e as pessoas que estão aqui com a gente presencialmente, que é a galera do festival, e as pessoas com quem a gente vem colaborando nos últimos anos, não deixa de ser uma família, no sentido que a gente tem um laço afetivo, a gente tem uma relação de muita confiança, muita honestidade, e assim como nas nossas vidas, né, de pessoas dissidentes, a gente escolhe nossa família, né, nessa relação de fazer festivais e criar situações para o público, a gente também faz isso em família, né, nesse lugar do afeto mesmo, a gente faz a partir do afeto e com o afeto. Então, isso acho que é uma coisa que tem em comum esses festivais e que caracterizam um We pouco, don't né? do that way. ¿Qué? Nosotros no siempre podemos hacerlo con una conversación. Creo que la construcción del FAC es mucho más vertiginosa. Uhum. Hay muchos artistas que vamos encontrando en Casa Brandon durante el año y les convocamos, y hay otros que vemos en Instagram o fuimos a otro festival o una fiesta y No caso do FAC, nem sempre é tão possível essa conversa toda. Às vezes é uma curadoria muito mais vertiginosa. Então, por exemplo, gente que vai para Casa Brandon e que se apresenta e que aí já entra no festival, né? Então, às vezes, uma coisa muito mais rápida.
Mas acho que independente da relação com artistas, acho que a relação toda que eu estou falando, né? Mas eu entendo que produção, né? Producción. Quiero decir algo Sí, sí. en base a lo de la familia también que decías, lo familiar, lo que nos cuidamos también entre todos. A nosotros nos pasa algo, nosotros desde que empezamos, este año va a ser la 5ª edición, siempre solo esto. Então, sobre essa questão da família, né, e tal, queria dizer que desde que a gente começou há 5 anos, Más allá de las sedes, siempre todos los años termina con un día en la calle donde cortamos toda la calle. então todo ano o festival culmina numa festa na rua, né? Fecham a rua. En la que cada vez, desde el primer festival vino mucha gente, pero vienen cerca de 2.000 personas, o un poco más quizás. E assim, Depende. sempre teve muita gente, mas agora é por volta de 2.000 pessoas ou mais que vêm para esse evento na rua. Y todos los años tenemos el mismo pensamiento que siempre decidimos lo mismo, es, ¿tendríamos que poner seguridad? E todo ano vem essa pergunta, será que a gente devia contratar uma segurança, né? Y siempre decimos, no, nos cuidamos nosotros. E a gente sempre fala, não, a gente mesma se Y cuida. funciona. E funciona. Y incluso este año, la última edición, que fechamos con un ballroom en la calle. Ah, perdón. Disculpa mi portuñol. Não, tudo bem. Quer seguir em portunhol? Sim. ¿Se comprende? Não sei, pergunta Você lá. me fala. Ali, ó. Não, vai em espanhol, vai em espanhol. Esse ano fizeram um ballroom, né? Qué vergüenza. Ao ar livre. Eu nem percebi, eu já não sei que língua eu No, falo. que este año cerramos con un ballroom en la Isso. calle, ballroom, Isso, esse ano fechou com ballroom na rua. y en un momento se empezó a escuchar una o más personas que insultaban gente de la calle. Então, uma hora começou a se ouvir que tinha alguém na rua xingando. Y la gente misma, de entre nosotros y el público, fue a frenar a esas personas. E a gente mesma, né, que é o festival e o público, foi até lá e parou, né? Fez essas pessoas pararem. Y ahí dijimos, no nos equivocamos porque estamos para cuidarnos. E aí veio de novo essa certeza. A gente, né, a gente não se equivocou, a gente realmente pode se cuidar. Y así como pasó eso, también muchas veces pasó que lo bueno de la calle es que llegas a mucha gente que no tiene nada que ver, desprevenida o del barrio. Isso é uma coisa legal de fazer na rua, que você atinge pessoas que estão ali desavisadas passando. Y muchas veces es muy emocionante ver cómo se acercan y no pueden creer lo que ven y están muy emocionadas. E é muito emocionante ver como essas pessoas, elas chegam perto e ficam, né, não acreditam no que elas estão vendo, elas ficam super emocionadas. Yo, por último, me acuerdo hace unos años que hicimos un evento que leyó unas lecturas un poco autobiográficas, una travesti. E aí, para fechar, tem uma lembrança de alguns anos, a gente fez um ciclo de leituras e fechou com uma leitura autobiográfica de uma travesti. Y cuando terminó, bajó del escenario y yo vi, y fue muy emocionante, E quando ela terminou, foi muito emocionante, porque eu vi ela descer do palco. y había una cola de señoras, entre jubiladas y unas que atendían la verdulería de la calle. E aí tinha se formado uma fila de senhoras, tipo, aposentadas, ou a mulher que atendia na vendinha ali, Llorando, queriendo abrazar. chorando e querendo abraçar essa artista, essa travesti que estava lendo. Y Na rua, isso. Então, a rua é o máximo, porque é isso, né? Surpresas. Ô, Gabs, você tá aí no Zoom? A galera tá comentando alguma coisa? Quer mandar já? Eu repito, pode falar, eu repito aqui. Só uma pessoa entendeu.
É que eu vou ter que... Ah, não vou ter que traduzir, é verdade. Boa. Desculpa, gente, é muita informação. Vamos lá, estamos descobrindo como fazer. E tem um delay aí, né? Também. Você vai se ver com delay. Tá. Boa noite, eu sou a Aires, uma travesti residente de Fortaleza, Ceará. Ela disse que está desenvolvendo um trabalho que tem multilinguagens, né? Então, no trabalho tem performance, tem escultura. Oi, gente! Tem performance, tem escultura, vídeo, foto, e ela quer saber dos festivais. Como funciona a curadoria nesse sentido de linguagens e, né, para chamar para os festivais, e como funcionam com trabalhos internacionais. Eu vou só traduzir aqui para o espanhol, tá? É uma artista que é uma artista travesti de Fortaleza, Ceará, que es el norte de Brasil, y que realiza un trabajo multilenguaje, escultura, performance, en fin, y quiere saber cómo trabajan la curaduría con proyectos que no tienen, ¿no? Que son multi, ¿no? Nosotros, al menos, bueno, todos, ¿no? Son festivales de arte queer, pero tenemos todas las disciplinas, incluso... y es muy variado. A veces hay cosas que son solo música, o solo poesía, o solo performance, y muchas veces se mezcla, la maioria. Então, a curadoria do FAC, ela é multidisciplinar e tem muitas diferentes linguagens, e elas muitas vezes, inclusive, se misturam. Então, são bem-vindos. Exacto. E aí, uma pergunta, e o FAC recebe propostas? Tem um canal de inscrição, aplicação? ¿Se le puede mandar un proyecto a FAC? ¿Cómo funciona? No tenemos convocatoria oficial, pero sí están el facfestival.com.ar. No, el de FAC es .pon. Y están las FAC Brandon, que es el Instagram, el YouTube, y si nos escriben por ahí, contestamos. Y sí. Então, o festival ele não tem uma convocatória, né, um edital ou nada desse tipo, mas está aberto, e a arroba é FAC, F-A-Q, Brandon, e o site é facfestival.com.ar. Depois a gente escreve no chat para vocês terem. E sobre projetos multidisciplinares com diferentes linguagens no Outburst, como é que vocês trabalham isso? We've presented many works in other languages besides English, and one of those languages is actually Irish, which we've started to do, which is our indigenous language. In Ireland, and a lot of young queer people are starting to readopt that language as a kind of an act of resistance, but I think also as a kind of reclamation of a different type of identity, a different way of seeing themselves as Irish, no matter what their political outlook is. So it's not only language from outside of the place, it's the language internally too. We've presented the Gospel according to Jesus, Queen of Heaven, which was in Portuguese and performed completely in Portuguese, and we used surtitling. It was actually up high, it wasn't below. And that worked really well because it was a very repetitious script and also a very simple script. So I would say that works that are very heavily language based can be quite challenging to bring to an audience with a different language, because you have to be quite quick and people are concentrating, so they might often miss other parts like the performance, or if there's visuals, it can be quite distracting. And I think that's an exciting challenge more than maybe seeing it as a problem, because it can be how do we use language in a different way? How do we use visual?
a lot of the international work generally that we see in Northern Ireland is dance, because dance doesn't rely on a kind of a national language as such, even though you could argue that there's different types of dance and movement, of course, and someone like Brian Solomon would probably argue very heavily about that. So we are very interested, and I think it's very important in this moment that we're in of where we need global resistance to the regimes that are similar in a lot of different places, and the issues are similar, and fascism is similar, that we need to actually share that solidarity, and we need to share work from around the world to show that we're not on our own, that Queen Jesus moved people so deeply when it came to outbursts, but it probably wouldn't have been there unless it was deliberately curated by us. So we are interested, but it is challenging. And it might be, interesting even at the point of making work, if you are interested in making international work, to think as part of the creative challenge when you're making the work, how do I work this? And if your work is very dependent on language, then just do that. Don't worry about the international, but don't compromise how you want to make the work because of it. But if it's something you're interested in doing, definitely think of that and talk to people about how you might. Natalia is a very good person to talk to about that, because you've done things in many languages. You've done Queen Jesus in 3 different languages, So yeah, it's exciting, and it's an exciting time for us to learn from each other around the world. We're very fixated on the global north, and Anglophone global north, and actually that's not where I'm seeing the most exciting queer art coming from right now. So it's a very good time to start exploring possibilities. Where? De onde vem a arte queer mais interessante? Where does it come from? The most interesting. For me, some of the most exciting work is coming from Arabic-speaking countries. It's coming from the Middle East to North Africa, or what we in the West call Middle East, because the Middle East of what? But also some of the work I've seen come from the Caribbean. A lot of the time it can be from places where there's something different happening for LGBT people, where it's maybe difficult, not to romanticize that the best work comes from places where it's really shit to be, but often how people have to address something in certain circumstances that are difficult, like for example in Arabic speaking countries, can be quite challenging. So therefore you're seeing new forms being made, or you're seeing new connections being made, or connections made to cultures that are not quite global north Anglophone culture narratives, which is exciting because we've kind of had enough of that, to be honest. Então a gente teve aqui uma dica muito A gente teve aqui uma dica já muito boa para você que está nos vendo da sua casa. E para você que está aqui, uma dica muito boa. Se você pensa na possibilidade de levar o trabalho para outro país, então a dica da Ruth é você incorporar ao seu processo criativo a maneira que você vai lidar com a questão do idioma, se tiver texto, obviamente. Até porque mesmo que o trabalho não tenha texto falado ou escrito, ele pode ter texto de comunicação. Você vai precisar comunicar esse trabalho em outra língua. E isso também é um assunto, né? Como a gente fala do nosso trabalho. Então aí já temos uma primeira dica da nossa professora convidada, que é pensar no processo criativo já mirando que o seu trabalho possa ir para um contexto não só de idioma, mas cultural muito diferente. As traduções culturais que a gente às vezes precisa fazer, mas como ela bem pontuou, sem comprometer, né, a sua obra, sem também, né, corromper em algum nível, né? Se bem que eu acho que comprometer e corromper, no nosso caso de arte queer, meio que faz parte, né? A gente é meio bagunceira, né, por natureza. Então, muito boa essa colocação. And just to make another point on that, it's also about setting context for your work. So maybe if you're getting in touch with curators
with your work, it's to not assume that they know your context that you're making work in. So if you give a little bit of background, so sometimes I get sent work where I curate the festival through both an open call and work that I see around the world, or in, you know, commissions that we do. It's very mixed. And I do sometimes commission, or I do sometimes take work where someone just sends me an email and says, hello, this is my work, and I go, oh, that sounds interesting. Now, I usually like to see it in person because it can sound good on paper and not in person, but usually it's when I get context of the work and a little bit of background and a little bit about what else you've done. And sometimes the whole story around it can make it easier then, because when I'm then showing it to an audience in Belfast who might not know the work, then if they know a little bit around where or how that was made and what's going on in that place, or what are the issues, then it makes it easier. So suddenly it's not so much about the language, it's about the cultural context as well. So that's something to, if you're interested in getting in touch with festivals, just make sure that they understand why and how you're making work, as well as the actual work itself. Sí, además funciona. Por ejemplo, voy a hablar del caso de Casa Brandon, no de FAC en particular, pero hace poco escuché una conversación, una amiga le preguntaba a otra, ¿y cómo conseguiste la fecha acá en Casa Brandon? Mandé un mail. Então, a Lisa está falando que isso, inclusive, funciona, porque, por exemplo, falando de Casa Brandon especificamente, não do FAC, escutou pessoas conversando, né, um amigo, falando, como é que você conseguiu uma data aqui para se apresentar? Eu mandei um e-mail. Então, às vezes, é muito simples, né? Mas esse e-mail, né? Como que ele está escrito? Que história ele conta, né? Sí, pero tal vez es una propuesta musical y está buenísima. Por ahí no hay tampoco necesariamente una conversación, ¿eh? Y lo que ves te conmueve. Por ahí incluso no es ni fantástico, es algo que tiene todo para ser mejor, e vos podés darle todas as ferramentas. Então, às vezes, não é nem uma conversa, é simplesmente uma proposta, por exemplo, musical, muito simples, não precisa ser nada fantástico, mas é uma coisa que você vê o que pode vir a ser, então já interessa. Eu acho que o que a gente também tem essa conversa do simples e-mail, olha, eu faço esse show. Mas tem a coisa, é diferente se alguém te manda isso, alguém em Buenos Aires, para você, né? Do que se eu mando para, sei lá, para o Japão. Absolutamente com o que dijo, por supuesto que dijo. Isso, são situações, totalmente. Vários tipos de situação. Gabs, ou aqui, vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma... Se não, tem no Zoom. Espera aí. Olá, boa noite. Eu fiquei refletindo um pouco em relação a que Ruth traz, e Lisa também colocou como essa comunicação chega. E aí a gente está falando de arte queer. E muitas vezes espera de nós, artistas queers, que nós falemos sobre a questão queer, né? A nossa vivência queer, seja trans, ou seja homo, ou seja todas as camadas do ser queer. Mas e quando as nossas corpas, né, os nossos corpos, estão falando de outros assuntos? Então a gente é queer, mas que nem, por exemplo, assim, no momento, muitas vezes o que me interessa é falar de questões que têm a ver ou com a minha ancestralidade ou com a situação global que a gente vive em relação à natureza, os limites, os recursos, a exploração. Então, como que a gente pode, se isso já está acontecendo, e se existe um pensamento de uma curadoria em torno disso também, do tipo, são artistas queers,
mas que não está falando especificamente sobre a minha transgeneridade, mas o meu corpo nas demandas que me atravessam nesse momento. Não, porque eu acho que assim, a transgeneridade nunca fica de lado. Ela sempre está, porque meu corpo falando sobre a extração dos minérios é o meu corpo queer, meu corpo trans falando sobre isso. E isso também afeta a minha existência. Então, como que também a gente faz essa transição das corpas queers trazerem outros quereres, outras... I think it's a brilliant question, and it's exactly the type of work I want to see now. I think it's still important that we have shows about like my trans identity, or my lesbian coming out to my mother, or a 10-year-old drag queen. There are people who still need to see those. There are still not enough of those. But I'm not very interested in those works in Outburst anymore. It's like what I said earlier. Now the local theatre might make that because they feel more comfortable doing gay work. It doesn't mean that I won't ever do that, but what I'm more interested in is queer as a lens. So queer is not something, like queer people, we are not just queer. We bring so much more of our experience, and our queer lens on environmental issues, on the climate emergency, on poverty. Like the thing I am most interested in right now is class, social class, because it makes all the difference, even the unspoken things about social class, in queerness, and good gays versus bad gays, my favorite thing. And the unspokenness of good gays and bad gays, and who gets to be a good gay and who gets to be a bad gay. I think we are now at a point where we can make space for queer artists to be more than just a rainbow, one of the colors on a rainbow flag. Because we have always been, as a queer community, innovative and leaders in feminism and leaders in... Look at Black Lives Matter, lesbians, queer women. We have always been involved in those movements, abortion movements, all of those rights. And to me, like, abortion is a queer issue. Women's rights are a queer issue, trans rights are, not just those. Climate is a queer issue because it's not just in relation to this separate box. I'm not, it might seem contradictory that I run a queer festival and I call it queer. I think that's still important. But queer to me is queering everything. And that's what I want to see from queer artists. So I'm excited about the type of work you're talking about. That's what I'm most excited about. E sobre o risco em relação a isso e minha própria visão, eu acho que você fez a pergunta do momento. Porque a gente está, inclusive, esses dias todos falando exatamente sobre isso, que é a questão das narrativas, né? De que narrativas... Então é isso, é muito louco, né? O corpo queer, o corpo dissidente, a ele é permitido um espaço, desde que ele fale de sofrimento e miséria, né? Se ele quiser falar de outra coisa... já, né? Parece que não é tão... É uma caixa aí muito... E sem chegar nesse extremo, que é o extremo mais abusivo, né? De querer que você esteja em cena sofrendo, tem toda umas outras práticas para a gente repensar. Primeiro que esperar que as pessoas estejam sempre performando a sua identidade, quando elas podem performar um monte de coisa, né, e falar de um monte de assunto, sendo que a identidade está lá, enfim, o corpo está posto, né. Então, eu coincido com você, coincido com a Ruth e com certeza também com o FAC, no lugar de que quais são as histórias, né? Quais são as outras histórias que a gente tem para contar?
para além do sofrimento e da opressão. Isso não significa negar que o sofrimento e a opressão existem, e não significa não falar deles, mas significa também se libertar para dar um passo além, né? Um passo além da representatividade, que eu digo assim, representatividade sim, mas representar o quê? Né? Devir o quê? Se tornar o quê? Né? E é uma discussão super profunda e complexa, né? Esses dias a gente estava falando, o próprio conceito de identidade parece que ele entra em curto-circuito com a questão queer, né? Então, assim, a identidade, a gente estava falando, será que ela não é um fator instrumental? No sentido de conquista de direitos, lugares de não ser precarizado, de ter acesso às coisas, e tal, mas no campo da arte, ela é tão interessante assim? Será que ela não está se tornando mais uma caixinha? Então, né, Florido, vem para o meu projeto, mas você tem que ser uma pessoa trans não binária que está sofrendo, tá? Ah, você não quer sofrer, então não vou estar te contratando. Então, a gente tem que sair desse lugar mesmo. E a questão climática, que nem se falou, ambiental, ela não é distante da questão da dissidência, da questão queer. Elas se relacionam, né? And I think we also have to be careful of this mirroring that's coming back to us from non-queer curators. It's almost, in a way, I feel like, in some ways, that we need to ask ourselves all the time who we are curating for. And it's quite complex, but I've seen it in that funders, people who give us the money to give to artists, now have this idea of what queer art should be, or LGBT art. So that's what they want to give you money for. And so you have to be careful not to get trapped as a curator in a model of queerness or LGBT that's all caught up in like equality, diversity, and inclusion model that is not where inventive, innovative art comes from. So we need to ask ourselves as curators all the time, who is this for? Who are we pleasing? And is it, how are we self-censoring? Are we self-censoring, or are we thinking about how brave do we want to be? I think you have to remember to always be brave. Because when you are brave, you don't always get it right, and that's okay, because that's quite queer too. Failure is very queer. And we need to make space for that, you know. So, but so I it's something I'm thinking about myself a lot at the moment. About am I, like, queer culture is now everywhere, right? It's on Netflix. So where am I, you know, and I'm seeing it in artists even, like references coming, like it's like almost like we're responding to our own culture now, or responding to what we see. Younger artists are responding to what they see as queer culture, whereas, and I'm not saying it was better in my day, but when there was nothing and I had to go hunting in record shops or hunting in bookshops, I would find things that were not the generic thing, and that would inspire me to something different. So we also have to be careful to not become too self-referential of what we see as an established queer or gay culture. And that's why I'm excited by the type of thing you're talking about, which is going back to what queers have always done. We've always looked to what is innovative and interesting because we had to in the past. And I really love the idea of kind of going back to that rather than asking ourselves all the time, you know, or sticking with this idea of queer art. And that's what queer art looks like. It's always about, you know, a certain thing. We need to shake that up again. So artists bring that, bring the shake up. Make sure that we don't get lazy. Eu lembrei que numa publicação que a gente fez, El Alto, que é de arte queer nas Américas, tem uma discussão que é o queer como forma, como pesquisa formal, não necessariamente como sexualidade, gênero. É uma questão queer na pesquisa formal, né? No pensar uma obra, né? Fora de padrões normativos, né?
Isso bem me veio agora com o que a Ruth falou. E esse é um ótimo ponto de atenção, o perigo de se tornar autorreferente, né? Você fica, né, autorreferente, você também se fecha numa nova caixinha que é você, ou a sua comunidade, ou o que você entende como, enfim. Estamos totalmente de acuerdo. También hacemos así. No, ¿cómo curar? Es una pregunta que nos hacemos permanentemente. ¿Para quién curamos y quiénes son parte del festival? Es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo juntas. ¿Pero es gay? ¿Pero es lesbiana? ¿Pero cómo es de qué se trata? Primeiro, estamos totalmente de acordo, assinaram embaixo tudo que foi dito. E segundo, que é muito legal, isso é muito real, isso que Lisa está falando. Essa coisa de recebe um projeto, ele é incrível ou não, e aí a pergunta, mas ela é lésbica, ele é gay, é trans a pessoa que criou? Você começa a se perguntar, né? E o trabalho já está falando alguma coisa, né? Mas é que a gente está muito acostumada também a ser... as pessoas se apropriando, né? Então tem essa desconfiança de que não venha né, sei lá, um hétero, né, querer fazer um trabalho sobre pessoas trans, um homem cis hétero, esse é meu projeto trans, né? Que isso também acontece. Pero incluso a veces es gente LGBT, y a veces no es queer, es muy mainstream o comercial o superficial o no sé, o incluso homofóbico a veces. Entonces, E também tem isso de que às vezes o trabalho ele é LGBT, mas ele não é queer, ele é comercial, ele é mainstream, ele às vezes inclusive é homofóbico, transfóbico, enfim. Entonces es algo que estamos muy atentos, eso. Y también, en nuestro caso, a veces nos pasa que pensamos, como tenemos artistas a veces muy consagrados, que sentimos que son necesarios para atraccionar otra gente, a veces no son tan queer, pero tienen algo, y sí es una lesbiana muy visible o gay, y no es tan queer, pero sentimos que hacemos esa concesión, por ejemplo, como al revés. Também acontece que às vezes tem um artista que não é tão queer assim, mas é, por exemplo, uma lésbica muito visivelmente, muito abertamente, né? E tem alguma coisa no trabalho que interessa mesmo assim. E aí Violeta fala que é uma espécie de concessão, do tipo, o trabalho não é tão queer, mas ele é importante de ser apresentado para poder alavancar também o trabalho. Quer falar a pergunta do Zoom? Que a gente já está se encaminhando para o final. Tá ligado? Aê! A Camila fala da Zona Leste de São Paulo e ela pergunta, em relação à divulgação, quais os principais canais usados nos festivais e quais os mais efetivos? A gente tem 25 minutos ainda aqui. Então, divulgação, né? Como se hace promoção? Quais canais? Falando já do risco, a gente tem uma campanha em redes sociais, uma assessoria de imprensa, boca a boca também. Contamos com também os espaços parceiros, então a Oswald também divulgou, enfim, os espaços, né? Então é meio que somar forças, mas principalmente redes sociais. E inclusive com investimentos de impulsionamento, uma estratégia de impulsionamento e etc. Como assim la promo? No, bueno, tenemos todas las redes sociales que ya conocen todos, y también tenemos prensa y community manager y hacemos entrevistas en radio, etcétera. Então, o FAC tem os mesmos canais, redes sociais, assessoria de imprensa, community manager, gerenciamento de comunidade, né, que é essa pessoa que atua, né, gerenciando as redes e fazendo essa comunidade se engajar. E que mais?
No, pero creo entrevistas em rádio e TV. que también todo eso es necesario y ayuda, pero creo que el trabajo y el tiempo de trabajo y el boca en boca es lo, ¿no? Tudo isso ajuda, mas o tempo, né, que o trabalho, né, tem acontecendo, e o boca a boca ajuda demais. Y la gente ya sabe que en diciembre es el FAC, E as entonces pessoas ya están esperando un poco. Isso, e as pessoas já sabem. Em dezembro vai ter o FAC, então elas já esperam por isso. No caso do Risco, teve 2 edições em dezembro, 2 edições de pandemia que não teve, e a que seria em dezembro foi em março. Então a gente é queer até no calendário. Não tem data fixa. Mas é por motivos dos desafios mesmo, de conseguir realizar. E também, em algum momento no Risco, a gente se perguntou, será que a gente tem que fazer todo ano na mesma data? Será que é um festival ou é uma plataforma que tem também um festival, mas faz outras coisas em qualquer momento do ano, em qualquer lugar do mundo? O Risco ele ainda é muito menos estruturado, eu acho, do que o Outburst e o FAC. Ou talvez ele não é estruturado e isso é a sua característica, não sei ainda. Estamos resolvendo. Yeah, I mean, there are benefits to being at the same time every year. I mean, a lot of people in Belfast call Outburst Queer Christmas because it's at the end of November every year, and it's the time everyone gets to have the Christmas that they might not have with their families. They have their queer family. So when you it's on at the same time, people expect it every year and they look forward to it, and I do think that is one very good way of letting people know, because then they know it's on and they'll go to whatever is on in the festival. But it's an interesting question to come from an artist, and we do the same. Social media, word of mouth is still very, very important, and depending on the age of your audience, because you have to remember that a lot of our older audiences who are being very left behind, I think. And we don't have very many intergenerational spaces, so for me it's very important that we have older and younger people. So word of mouth is still important. Many of our community spaces and pubs and bars around the world are closing. So I'm very interested right now in this question of how do we let people know more than our usual people that come every year and that will always come to the arts. This is where artists can help, because I think new artists always bring the potential for new audiences. So this is a tip for you if you're writing an application to a festival, or if you are wanting to be programmed by a festival. I don't want to put too much pressure on artists to be able to do everything and send these really slick documents where I've done everything, because a lot of queer artists don't have very many resources. But one thing that you should always mention is who your show is for. I think it's very important, because when I'm a curator, that's what I have to think. Is there something for my, that will attract an older audience by the way they talk about the work? Is there something that will really appeal to a crossover audience? I do have to think of these things. So if you're saying to me a little bit about who you think, not all work is for everybody, and that's okay. I think it's actually very important that sometimes you might be speaking to a very specific group. Tell us about what you think about that. Tell us if you have a following already, because those people might come to the show. And if you are an artist that's, say, not from Northern Ireland and wanting to be in our festival, it costs a lot of money to bring you to my festival, so I need to know that I will be able to get an audience to see you so that I can justify spending that money, right? So it helps me to know who so even just 2 lines about, if this is for a young trans audience because I really want to speak to them, tell me that. Because then I can start thinking, okay, who do I talk to about this? And it's okay if you don't have a specific audience in mind, but if you do, or this will appeal to hip-hop fans, but also it'll appeal to it'll appeal to people who like visual art. So I can start thinking in my head. The better visual picture you can give to my head when I'm thinking about your work, the better. So always think about marketing. It's not your job to do the marketing at my festival, but if you can help me to think about the marketing, that's a good thing.
Eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa que você me contou. Me corrige se eu falar errado, mas que eu achei muito legal e que tem tudo a ver com essa ideia de você entender quais são seus públicos, não é um público, são públicos, e ir atrás deles por canais diferentes. Então eu lembrei que a Ruth me contou que tinha um projeto onde queriam engajar sapatonas mais velhas, lésbicas já de idade avançada, e que eram umas sapatonas que elas não iam nos rolês, na night, no bar, pessoas que já numa outra, sei lá, numa outra vibe, e que aí foram numa piscina onde as sapatonas aposentadas iam nadar, tá certo? E foi ali que encontraram esse público para que elas pudessem vir participar de um projeto. Estou falando certo? É isso mesmo? These older dykes who'd never been to the theatre, we had this play on about older dykes, and we wanted some of the older dykes who we knew don't go to theatre shows, because our main theatre is very intimidating. It's very, serious, and some people who are from a working class background might not feel comfortable. I don't feel comfortable going into some of these places, okay? And I work in the arts. So we thought, how do we talk to these people and get them to come to our shows? So we went to a pool hall. Yeah, not a piscina. No. Lesbians hang out in pools, but more out in pool halls, okay? So we went to a pool hall and we played pool with them all evening. And we told them about the show. And they all ended up coming to the show. And they loved it. One of them came up to me afterwards and was crying and said, I've never been to the theatre before. I've never seen myself on the stage. She'd never seen a lesbian talking about being a lesbian on a stage. And I was like, that was the best advertising I ever did. It wasn't social. I was never going to find those women on social media. But I knew they were in the local pool hall. And I like playing pool and having a pint, so it was a really good excuse. Ela era o próprio público-alvo do negócio dela. Gente, olha como é a tradução. Quando ela me contou a história, provavelmente a gente estava em Belfast, muito bêbada, e falou, aí a gente foi no pool. Pool, piscina, né? Era sinuca, óbvio, sapatão sinuca, né, gente? Claro, sapatão da piscina já é mais difícil, né? Mas sapatão da sinuca a gente já imagina, né? Gente, que horas são? Algum comentário? Algo? Alguém aqui presente quer falar alguma coisa? Ou alguém lá no Zoom ainda tem algum comentário no Zoom? Ou aqui? Algo? Ninguém no Zoom? Gabs, tem mais pergunta no Zoom? Opa! Claro, vem cá. Bom, eu queria perguntar para as pessoas me verem. Oi, pessoas. O que eu queria perguntar é... Calma, deixa eu... Me perdi agora. Assim, para mim, tem uma coisa que foi falada ontem, eu acho que foi Fifi que falou, dessa coisa de nós artistas queer, temos essa dificuldade de reconhecer o nosso trabalho como um trabalho válido ou que está num nível, sei lá, tipo, eu particularmente, às vezes vejo chamadas para coisas no exterior e eu sinto, meu trabalho não está nesse lugar ainda. Eu sou um artista muito iniciante, o meu trabalho não tem essa... eu acho que meu trabalho não vai interessar para esse público. Então, para mim, eu fico pensando assim, como que vocês pensam, se pensa em estratégias de trazer esses artistas que muitas vezes, desde da inscrição, já não se sentem preparadas para se inscrever, sabe? Como trazer esses artistas que às vezes têm um trabalho incrível, mas não acham que seu trabalho não está à altura do festival, ou não está à altura de circular no exterior. Sei lá, deu para entender? Super. Obrigada pela pergunta e obrigada pela sua tradução simultânea na cabine.
Eu acho só, antes de passar, porque acho que é legal outras pessoas responderem, como a gente tem a mentalidade colonial introjetada, né? No sentido de achar que a gente não é o suficiente, né, para a Irlanda do Norte, ou para a Europa, ou mesmo para a Argentina, que é aqui do lado. A gente já acha que ir para o exterior é um lugar onde a gente já é menos, né? É muito louco isso. Acho que o primeiro, antes de pensar em como os festivais tratam essa questão, a gente também acho que tem que se perguntar, né? Por que eu estou me sentindo menos? Menos do que o quê? Né? Menos do que quem? E superar isso, mas também acho que os festivais têm que fazer sua parte em se descolonizarem nesse sentido, principalmente os do norte global, né? Quer comentar? Sí, me pareció súper interesante la pregunta. Super interessante sua pergunta. Creo que en el caso de FAC tenemos la particularidad de tener un espacio propio que es Casa Brandon, que está abierto todo el año y que tiene actividades de miércoles a domingo. Então, no caso do FAC, especialmente, tem a peculiaridade de que tem um espaço próprio, que acontece coisa o ano inteiro e que fica aberto de quarta a domingo, direto. Y hacemos prácticamente una vez al mes un evento que es de micrófono abierto. E uma vez por mês tem um evento de microfone aberto. Que podés mandar un mail y contar qué necesidades técnicas vas a tener, pero no tenés que enviar nada de nada del contenido. Então você manda um e-mail e você fala o que você precisa tecnicamente, mas você não tem que descrever a sua proposta, você só se inscreve. Pero bueno, eso se limita mucho al ámbito muy regional, ¿no? Muy de la ciudad de Buenos Aires únicamente. É uma coisa que beneficia a cidade, é muito regional. Pero me encanta la idea de un desafío para que pensemos con Violeta cómo hacer para abrir esa oportunidad. Mas eu adoro essa ideia, esse desafio de como fazer isso mais aberto para uma comunidade internacional. Porque aparte, justamente son las artistas más interesantes que más nos... Porque las que ya circulan, bueno, están, pero, o por lo menos a mí, pero creo que compartimos como curadores, lo mejor es cuando descubrís algo oculto que decís, E é justamente aí que está o interessante, porque as pessoas que já estão circulando e aparecendo, né, já estão aí. Mas enquanto pessoas que fazem curadorias, é justamente o tesão é descobrir aquilo que, nossa, achei uma coisa aqui. ¿Ya está? ¿Y no ibas a decir algo más? No, que de nuestro lado tratamos de a veces ver como y por redes sociales, ¿no? Y por artistas que nos gustan y una lleva a otra y está la región, porque tratamos de también tener gente de todo el país, que son menos, pero tratamos de integrar. Entonces siempre estamos buscando por redes o gente que conocemos, pero es mucho más difícil. Então tem isso, você está buscando aonde? Sempre vai ser na sua rede, né? naquela cena. Porque estão escondidas, justamente. Mas tem coisas ali escondidas, e aí o grande lance da curadoria é também, né, encontrar essas pedras preciosas. Exato. Já até a tradução poética. Exato. É tradução poética, tá? Não é tradução literal. I'm hoping I'm understanding the question right. It's about confidence or about about like when you would like to take your work, for example, Yes. for your festival, but you as an emerging artist, you feel like I'm not enough, I'm not good enough, or I'm not ready. Yeah. They will never select me. You know, that kind of thing. I think any good curator will at least write you back an email and give you some tips if they don't feel that you're quite ready there yet, especially a queer curator. I see my job is to have care for artists. We're not just a festival, we're a year-round program now. Dominic works on our program supporting artists to develop, and a very good example actually is two things that Dominic worked on this year with us as a dramaturg and a mentor. There's a very young emerging artist who was making work in Irish language who was a performance poet,
who had just maybe done 3 or 4 getting up and doing open mic nights. But they wanted to make a show. Now, that show was not ready to be on the stage in a big way, because it would have also maybe hurt their confidence to put something on if they weren't ready. So the reason we now have a year-round program is that it's our job to help artists get to the stage where they can put on that solo show, okay? Not every festival can do that or has the resources. We've worked very hard to get the resources, because we recognize that, especially for trans artists, I get calls from theatres all the time going, can you get us a trans actor for our play? And I'm like, no. They say, a professional trans actor. And I say no, because I don't know any professional trans actors, because they don't even get a chance to be amateur actors, because there's nowhere for them, there's no roles for them, there's nowhere that they can develop their craft. So how do you expect them to suddenly land? So I think our job is to also support the development of queer artists. So, you know, that artist who came to me with this idea in our open call, it wasn't ready, and it was never going to be this year on the big stage. But we got that artist to the stage where they had a work in progress in front of an audience of 100 people, because they had mentorship. And we had a director and a dramaturge help them throughout the year. And I had coffee with them every week, because they were really nervous and didn't know what to do, and they needed someone to just make sure that they wrote every week. So they had to report to me every week. They asked if they could report to me every week, so that they had a reason to make sure that they wrote that week. And if that's my job, to just go, have you written this week? Because that's what they want, then that's my job. So don't ever be afraid. I mean, unless someone is a really horrible person, and then you don't want to work with them, right? They won't write back and say, this is shit, I never want to work with you. Hopefully, if they're decent, they will write back and say, this isn't ready yet, but here's somewhere you can get help to do that. Here's a program in the local theatre where there's development. Here's somewhere where you can apply for a grant to get a mentor. It's really important that we do that work if we want to see the type of work we want in our festivals. We also, every year in the festival, have a works in progress, which is I think last year was one of the best days of the festival. We have a specific trans program called Transforming Stages, because there were so few spaces for trans people to develop as writers. So we have a dedicated program for that, and then a wider program, which trans people can also be part of. But the other program has trans mentors and trans teachers, which is a different experience than being part of a group with cis people as well. So I immediately saw that that's what was needed. And so that's what we're now developing, and what I'm trying to raise more money for at the moment. And so that artists can go and see work. Your confidence doesn't fall out of space. Very few people who are queer are brought up with huge amounts of confidence. It's hard enough to be an artist. You throw queer on top of that, whoa. Your what do they call it? Your imposter syndrome. Crazy. I don't know one artist even who's on a major stage who doesn't have imposter syndrome. Everyone has it. So, you know, to be flippant about it, feel the fear and do it anyway. You just gotta do it. You just gotta do it. And don't work with the people who turn around and say, no, I'm not interested. They're not the people. Work with the people who will help you to get where you need to be. Yeah? Muito bom. E algumas pessoas não têm a síndrome, elas são impostoras mesmo. Some people don't have the syndrome, they are actually imposters. Oh yeah, they're just imposters. Bom, chegamos ao final e foi muito bom que a gente acabou falando de mentoria e dessa negócio que não é só programar, é também criar situações para as pessoas se desenvolverem. E o Queer Lab é exatamente sobre isso. A gente já fez um percurso de gestão cultural, produção cultural, acessibilidade. Chegamos num panorama da arte queer, uma parte mais da história da arte queer. E chegamos em curadoria hoje. E ainda temos estratégias de comunicação com a Lola Silva, direção de arte e visualidades com a Giga Alvão, storytelling, né, como contar histórias com Tom Loyola, e depois uma série de 4 encontros de 2 horas só de mentoria para você que me assiste da sua casa,
para as pessoas mandarem as necessidades específicas dos seus projetos pessoais. Então, no Queer Lab, a gente está tentando fazer desse nosso jeito exatamente isso que a Ruth faz, com também seu programa de formação e o FAC também com suas ações educativas. Então, é isso. Antes de ir embora, eu quero agradecer Ruth, Lisa, Viole, não só... E também Fifi, Lolo Ilauti, Ali, Florido, Dominic, Gil e todo mundo que eu não sei o nome. E quem está lá no Queer Lab em casa, não só pela presença, mas por estar ajudando a que esse tipo de espaço se torne cada vez mais possível. E agradecer ao patrocinador deste evento, Doritos. Muito obrigada, Doritos, por ter financiado essa proposta. E também lembrar vocês que nós vamos enviar para todo mundo o projeto que a gente inscreveu no edital Doritos para poder fazer isso. Então vai ser um código aberto. A gente vai mandar o orçamento, a gente vai mandar o modelo de orçamento, o projeto da maneira que foi escrito. Então vamos compartilhar esse material bem sucedido para que vocês possam também usar na sua vida. Tá bom? Então, nos vemos no grupo do WhatsApp do Queer Lab, a gente põe as próximas datas, vai ter umas mudanças, e a gente se vê logo mais, tá bom? Obrigada, Gabs, Natasha, Ricardo e sua equipe, Joaquim, Maia, Rodrigo, Corpo Rastreado e todo mundo. Beijo, tchau. Well done, Natalia. That was very... And translation as well on top of all of that. Oh, amazing. Gracias, chiquis. Well done. That was great. Always a pleasure. Always good. Pra bom entendedor, meia palavra paz. Eu vou denunciar a sua ação nefaz. Você é mago, pode explorar florais. Por onde você passa, o água sem pés. Não tem medida, sua ação imediatiz. Não tem limite, o seu sonho consumis. Você deixou na mata uma ferida expôs. Você descobre as flores dos corais da costas. Você aquece a terra, enriquece a cruz do roubo do futuro e da beleza augusta. Mas de que vale tal riqueza grande voz? Parece que de neto seu você não goza. Você decreta a morte, a vida ainda em vis.